Hoje, exploraremos de forma aprofundada a importância da reflexão sobre o papel da Igreja em contextos de pobreza e exclusão social, além de discutir a necessidade de uma abordagem integral para lidar com essas questões urgentes em nossa sociedade. A pobreza e a exclusão social são realidades que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Em muitos casos, essas situações são exacerbadas pela falta de acesso a recursos básicos, oportunidades educacionais e emprego digno. Nesse cenário, a Igreja desempenha um papel crucial como agente de transformação e esperança. No entanto, para cumprir efetivamente sua missão, é fundamental que a Igreja se envolva em uma reflexão profunda sobre seu papel e responsabilidades diante dessas questões. Ao longo deste capítulo, o autor nos conduz por uma análise cuidadosa das complexidades envolvidas na atuação da Igreja em contextos de pobreza. Ele destaca a necessidade de uma abordagem integral, que leve em consideração não apenas as necessidades materiais das pessoas, mas também sua dignidade, identidade e valor intrínseco como filhos e filhas de Deus. Essa abordagem holística requer não apenas ações práticas, mas também uma profunda transformação de mentalidade e coração por parte dos membros da Igreja. Uma das questões-chave discutidas no capítulo é a importância de a Igreja reconhecer a pobreza como um critério fundamental para sua missão. Isso significa que a Igreja não pode se dar ao luxo de ignorar ou minimizar as realidades da pobreza, mas deve, ao contrário, colocá-las no centro de sua agenda e prática ministerial. Essa perspectiva desafia a visão convencional de sucesso e realizações, incentivando a Igreja a medir seu impacto não apenas pelos números de membros ou programas, mas pela transformação tangível das vidas daqueles que são marginalizados e oprimidos. Além disso, o capítulo aborda o princípio da mutualidade no corpo de Cristo, destacando a importância da generosidade e solidariedade entre os membros da comunidade de fé. A generosidade não é vista como uma mera obrigação, mas como uma expressão do caráter de Cristo e uma resposta ao amor abundante de Deus. Nesse sentido, a Igreja é desafiada a viver de acordo com os princípios do Evangelho, compartilhando livremente seus recursos e habilidades para o benefício mútuo de todos os membros do corpo. Outro ponto fundamental levantado no capítulo é a missão da Igreja numa sociedade de contrastes tão marcantes. Em meio às injustiças e desigualdades sociais, a Igreja é chamada a proclamar a redenção de Deus em Cristo e a se comprometer com uma visão cristã da sociedade humana. Isso envolve não apenas a pregação do Evangelho, mas também a busca ativa pela justiça e pelo bem-estar de todos os indivíduos, especialmente dos mais vulneráveis e marginalizados. Por fim, o capítulo enfatiza a importância da reflexão teológica e hermenêutica na abordagem da missão integral da Igreja. A teologia e a interpretação bíblica não devem ser vistas como atividades acadêmicas distantes, mas como ferramentas essenciais para compreender e aplicar os princípios do Evangelho às realidades sociais e individuais. Isso requer uma abordagem contextualizada e relevante da Escritura, que leve em consideração as necessidades e desafios específicos enfrentados pela comunidade de fé. Em resumo, este capítulo nos desafia a repensar nossa compreensão da missão da Igreja e a nos comprometermos com uma abordagem integral e transformadora da fé cristã. Ao reconhecer a pobreza como um critério fundamental para nossa missão, cultivar uma cultura de generosidade e solidariedade, e se envolver ativamente na busca pela justiça e pelo bem-estar de todos, podemos verdadeiramente viver o Evangelho de Cristo em nosso mundo hoje. Que este estudo nos inspire a agir com compaixão e ousadia, buscando sempre a glória de Deus e o bem de nosso próximo. Neste slide, vamos mergulhar na discussão sobre a reação necessária da Igreja diante da pobreza. É crucial entender que a pobreza não é apenas uma questão econômica, mas também uma realidade social, moral e espiritual que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Em face dessa realidade desafiadora, a Igreja é chamada a responder com compaixão, humildade e ação prática. Primeiramente, é essencial reconhecer que as necessidades dos desfavorecidos são maiores do que as regalias que muitas vezes desfrutamos. Isso requer uma mudança de mentalidade, onde a busca por conforto pessoal cede lugar à preocupação genuína pelo bem-estar dos outros. Ao invés de nos apegarmos às comodidades da vida, somos desafiados a viver de maneira simples e despojada, em solidariedade com aqueles que vivem na pobreza. Viver um estilo de vida simples não significa necessariamente renunciar a todas as nossas posses ou confortos, mas sim adotar uma postura de desapego e generosidade.
Isso pode envolver fazer escolhas conscientes sobre como usamos nossos recursos, privilegiando o compartilhamento e a distribuição equitativa em vez do acúmulo egoísta. Ao fazermos isso, seguimos o exemplo de Jesus Cristo, que viveu entre os pobres e ensinou sobre a importância da compaixão e da partilha. Além disso, reagir frente à pobreza requer humildade. Muitas vezes, podemos ser tentados a adotar uma postura de superioridade moral ou paternalismo em relação aos desfavorecidos, mas isso está em desacordo com o espírito do Evangelho. Em vez disso, somos chamados a reconhecer nossa própria fragilidade e limitação, entendendo que todos somos igualmente dependentes da graça e misericórdia de Deus. A humildade também nos permite reconhecer as verdadeiras necessidades daqueles que estão em situação de pobreza. Isso significa ouvir atentamente suas histórias e experiências, sem presumir saber o que é melhor para eles. Em vez disso, devemos buscar entender suas necessidades específicas e oferecer ajuda de maneira respeitosa e capacitadora. Por fim, a reação da Igreja frente à pobreza deve ser caracterizada pela ação prática. Não basta apenas sentir compaixão ou expressar solidariedade, é preciso agir concretamente para aliviar o sofrimento e promover a justiça social. Isso pode envolver o desenvolvimento e implementação de programas de assistência social, apoio emocional e espiritual, defesa de políticas públicas inclusivas e participação ativa em projetos de desenvolvimento comunitário. Em resumo, a reação da Igreja frente à pobreza requer uma combinação de compaixão, humildade e ação prática. Ao vivermos um estilo de vida simples, reconhecermos nossa própria fragilidade e agirmos com generosidade e solidariedade, podemos ser agentes de transformação e esperança em um mundo marcado pela desigualdade e injustiça. Que este slide nos inspire a responder ao chamado de Deus para cuidar dos necessitados e trabalhar pela construção de um mundo mais justo e compassivo. Neste slide, vamos explorar o princípio da mutualidade na vida da Igreja, um conceito fundamental que ressalta a importância do dar e do receber como elementos essenciais da comunidade cristã. Esse princípio reflete a natureza do corpo de Cristo, onde todos os membros estão interligados em uma dinâmica de partilha e colaboração. O dar e o receber são aspectos intrínsecos da vida cristã, evidenciando a generosidade que deve caracterizar os seguidores de Jesus. Essa generosidade não se limita apenas a recursos materiais, mas se estende a todas as áreas da vida, incluindo tempo, talentos e amor. Assim como Cristo demonstrou sua disposição para ajudar, dar e sacrificar por outros, os cristãos são chamados a refletir esse mesmo espírito de generosidade em suas ações diárias. Além disso, o princípio da mutualidade enfatiza a responsabilidade de cada membro da comunidade cristã em contribuir de acordo com o que recebeu de Deus. Isso significa que, assim como somos abençoados com dons e recursos, também somos chamados a compartilhá-los com os outros de maneira proporcional. Não se trata apenas de doar por obrigação, mas de reconhecer a bênção de Deus em nossas vidas e responder com gratidão e generosidade. Ao praticarmos a mutualidade na vida da Igreja, estamos demonstrando nossa unidade em Cristo e nossa dependência mútua uns dos outros. Não se trata apenas de uma troca de favores, mas de uma expressão tangível do amor de Deus em ação. Quando damos e recebemos uns dos outros, estamos participando ativamente do corpo de Cristo e contribuindo para o seu crescimento e edificação. É importante destacar que a mutualidade não se baseia em expectativas de retorno ou recompensa, mas sim na gratidão e na consciência da graça abundante de Deus. Não estamos simplesmente buscando benefícios pessoais, mas sim buscando o bem-estar e o florescimento do corpo de Cristo como um todo. Ao dar livremente e receber com gratidão, estamos testemunhando o poder transformador do Evangelho em nossas vidas e em nossa comunidade. Em resumo, o princípio da mutualidade na vida da Igreja nos lembra da importância do dar e do receber como expressões do amor de Cristo. Ao praticarmos a generosidade e a responsabilidade mútua, fortalecemos os laços de comunhão e solidariedade entre os membros do corpo de Cristo. Que este slide nos inspire a vivermos de acordo com esse princípio, buscando sempre servir uns aos outros em amor e humildade. Este slide aborda a missão da Igreja em uma sociedade repleta de contrastes, onde a presença de desigualdades sociais e injustiças é evidente. Diante desse cenário desafiador, a Igreja é chamada a desempenhar um papel relevante e transformador, adotando 3 abordagens complementares. Primeiramente, destaca-se a importância de proclamar a redenção em Cristo.
Em meio aos desafios sociais e econômicos, a mensagem do Evangelho oferece esperança e salvação, proporcionando direção e propósito para aqueles que se encontram em situações de desespero e desamparo. A Igreja deve ser um farol de luz, levando a mensagem transformadora do amor de Deus a todos, sem distinção. Além disso, a Igreja também pode desempenhar um papel significativo ao ser parte da consciência nacional em busca de justiça social. Isso implica em se posicionar diante das injustiças estruturais e trabalhar em prol da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao se envolver em questões sociais e políticas, a Igreja demonstra seu compromisso com os valores do Reino de Deus, que incluem a promoção da justiça e da solidariedade. Por fim, é fundamental que a Igreja atue concretamente para promover mudanças em sua comunidade e além dela. Isso envolve não apenas proclamar palavras de esperança, mas também agir de maneira prática para mitigar o sofrimento humano e promover o bem-estar de todos. Ações como distribuição de alimentos, assistência médica, educação e capacitação profissional são exemplos concretos do compromisso da Igreja com o serviço ao próximo. Portanto, a missão da Igreja em uma sociedade de contrastes é multifacetada e desafiadora, mas também repleta de oportunidades para fazer a diferença. Ao proclamar a redenção em Cristo, ser parte da consciência nacional em busca de justiça social e agir concretamente para promover mudanças, a Igreja pode ser um agente de transformação e esperança em um mundo marcado pela desigualdade e pelo sofrimento. Que possamos, como Igreja, abraçar essa missão com dedicação e amor, sendo verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus para a promoção do seu reino aqui na Terra. Este slide destaca o poder transformador do Evangelho como a grande esperança para uma população carente e excluída. O Evangelho, como mensagem central da fé cristã, oferece não apenas consolo espiritual, mas também direção para a vida e salvação em Cristo. Em um mundo marcado pela desigualdade, pobreza e exclusão social, o Evangelho apresenta caminhos para uma vida digna e satisfatória, independentemente das circunstâncias externas. O Evangelho não se limita apenas a questões espirituais, mas também aborda as necessidades práticas e materiais das pessoas. Ele oferece esperança não apenas para a vida futura, mas também para o presente, fornecendo princípios e orientações que podem transformar vidas e comunidades inteiras. Ao apresentar a mensagem de amor, perdão e redenção em Cristo, o Evangelho capacita as pessoas a enfrentar os desafios da vida com coragem, fé e esperança. Além disso, o Evangelho é uma fonte de inspiração e motivação para aqueles que buscam justiça e mudança social. Ao ensinar sobre o valor intrínseco de cada ser humano, o Evangelho promove uma visão de dignidade e respeito que transcende barreiras sociais e culturais. Ele desafia as estruturas de poder injustas e convida os crentes a se engajarem ativamente na promoção da justiça e na defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, o Evangelho não apenas oferece esperança individual, mas também impulsiona ações coletivas em prol do bem comum. Ele inspira a Igreja a se envolver em iniciativas de ajuda humanitária, desenvolvimento comunitário e advocacia social. Ao demonstrar o amor prático de Cristo através de suas ações, a Igreja se torna um agente de transformação positiva em sua comunidade e no mundo. Em resumo, o Evangelho é muito mais do que apenas uma mensagem espiritual, é a esperança viva para uma humanidade carente e necessitada. Ele oferece direção, salvação e propósito para a vida, além de inspirar ações de justiça e solidariedade. Que possamos, como seguidores de Cristo, compartilhar essa esperança com o mundo ao nosso redor, buscando sempre viver de acordo com os princípios e valores do Evangelho. Este slide aborda o fenômeno do surgimento do cristianismo do Terceiro Mundo como uma força significativa nas missões cristãs contemporâneas. É crucial compreender como igrejas jovens e vibrantes estão emergindo em contextos de modernização desigual e mudanças sociais. Essas igrejas, muitas vezes localizadas em países em desenvolvimento ou em regiões marginalizadas, estão se tornando agentes poderosos de transformação espiritual e social. O cristianismo do Terceiro Mundo representa uma nova dinâmica nas missões cristãs, desafiando conceitos tradicionais e ampliando as fronteiras da fé. Essas igrejas não apenas crescem numericamente, mas também trazem consigo uma fervorosa dedicação à fé e uma profunda paixão pela missão. Em um mundo onde as mudanças sociais e econômicas são frequentemente desiguais e desafiadoras, essas comunidades cristãs oferecem esperança e inspiração.
O crescimento do cristianismo do Terceiro Mundo destaca a importância da contextualização e da enculturação do Evangelho. Essas igrejas muitas vezes adaptam sua mensagem e práticas às realidades locais, tornando o Evangelho relevante e acessível às pessoas em suas próprias culturas e contextos. Isso demonstra a natureza dinâmica e inclusiva da fé cristã, que pode transcender barreiras geográficas e culturais para alcançar corações e mentes em todo o mundo. Além disso, o cristianismo do Terceiro Mundo desafia os estereótipos ocidentais sobre o cristianismo, mostrando que a fé cristã é verdadeiramente global e diversificada. Essas igrejas trazem uma riqueza de perspectivas e experiências que enriquecem a comunhão global dos crentes. Elas também oferecem uma voz poderosa em questões globais, como justiça social, direitos humanos e cuidado com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, o surgimento do cristianismo do Terceiro Mundo apresenta desafios únicos, como a necessidade de desenvolver liderança e recursos locais, bem como lidar com questões de sincretismo e pluralismo religioso. No entanto, essas dificuldades são superadas pela fé e determinação dessas comunidades, que continuam a crescer e florescer apesar das adversidades. Em suma, o cristianismo do Terceiro Mundo representa uma nova era nas missões cristãs, caracterizada pela vitalidade, diversidade e relevância contextual. À medida que essas igrejas continuam a crescer e se expandir, elas desempenharão um papel cada vez mais importante na disseminação do Evangelho e na transformação de vidas em todo o mundo. Que possamos valorizar e apoiar esse movimento vibrante, reconhecendo seu potencial para trazer esperança e renovação a uma sociedade em constante mudança. Este slide destaca a contribuição significativa do mundo latino e sua igreja para a evangelização global, ressaltando o papel fundamental que homens e mulheres comprometidos com Deus têm desempenhado na propagação da mensagem de Jesus Cristo em todo o mundo. É importante reconhecer a influência e o impacto que as comunidades cristãs latino-americanas têm exercido no cenário mundial, especialmente no contexto da missão global da Igreja. O mundo latino tem uma rica tradição de fé e devoção que remonta a séculos de história. Desde os tempos coloniais até os dias atuais, a espiritualidade e a expressão da fé na América Latina têm sido marcadas por uma profunda devoção a Cristo e uma fervorosa busca pela justiça e pela paz. Esses valores fundamentais têm impulsionado muitos indivíduos e comunidades a se engajarem ativamente na propagação do Evangelho além das fronteiras de seus próprios países. A contribuição do mundo latino para a evangelização global é evidente não apenas nas missões tradicionais, mas também nas iniciativas de solidariedade e assistência humanitária em todo o mundo. Muitas organizações e ministérios cristãos latino-americanos têm se destacado no apoio a comunidades carentes, na promoção do desenvolvimento sustentável e na defesa dos direitos humanos. Essas ações não apenas testemunham o amor de Cristo em ação, mas também fortalecem os laços de solidariedade e cooperação entre os povos. Além disso, a Igreja Latino-Americana tem desempenhado um papel importante na formação de líderes e na capacitação de missionários para o trabalho transcultural. Muitos seminários e instituições teológicas na América Latina têm programas dedicados ao treinamento de obreiros para o campo missionário, equipando-os com as habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios de evangelização em contextos diversos. É crucial reconhecer que a contribuição do mundo latino para a evangelização global vai além das fronteiras geográficas. Por meio da música, da arte, da literatura e da cultura, os cristãos latino-americanos têm transmitido a mensagem do Evangelho de uma forma única e impactante, alcançando pessoas de todas as nações e culturas. Essa diversidade e criatividade são um reflexo da riqueza e da profundidade da fé cristã na região. No entanto, apesar dos muitos sucessos e realizações, a Igreja Latino-Americana enfrenta desafios significativos em sua missão de evangelização global. Questões como pobreza, desigualdade social, corrupção e violência continuam a representar obstáculos ao testemunho cristão em muitas partes da região. Além disso, o contexto cultural e religioso diversificado da América Latina exige uma abordagem sensível e contextualizada para a evangelização. Em conclusão, a contribuição do mundo latino e sua igreja para a evangelização global é inestimável e continua a desempenhar um papel vital na propagação do Evangelho em todo o mundo. Ao reconhecer e valorizar essa contribuição, podemos fortalecer os laços de comunhão e cooperação entre os cristãos de diferentes contextos e culturas, promovendo assim a unidade e o testemunho do corpo de Cristo no mundo.
Que possamos continuar a apoiar e colaborar com nossos irmãos e irmãs latino-americanos em sua missão de levar a esperança e o amor de Cristo a todos os povos e nações. O aprimoramento e capacitação de líderes é um aspecto crucial para o avanço da missão cristã no mundo contemporâneo. Neste contexto, é fundamental destacar a importância de investir na formação e no desenvolvimento contínuo dos líderes religiosos, a fim de capacitá-los para um ministério eficaz e relevante. Em um mundo em constante mudança, os desafios enfrentados pela Igreja exigem líderes capacitados e preparados para lidar com questões complexas e diversas. Por isso, oferecer programas e oportunidades de formação torna-se essencial para equipar os líderes com as habilidades e os conhecimentos necessários para enfrentar os desafios do ministério contemporâneo. Um dos aspectos fundamentais do aprimoramento de líderes é o desenvolvimento de habilidades de liderança. Isso inclui a capacidade de inspirar e motivar outros, de tomar decisões sábias e éticas, de trabalhar em equipe e de liderar com integridade e humildade. Essas habilidades são essenciais para o sucesso do ministério e para o impacto positivo na comunidade. Além disso, a formação de líderes também envolve o aprofundamento no conhecimento teológico e bíblico. Os líderes precisam estar bem fundamentados na palavra de Deus e na doutrina cristã, a fim de ensinar, orientar e aconselhar de maneira eficaz. Isso requer um compromisso constante com o estudo e a reflexão sobre as Escrituras, bem como o acesso a recursos e materiais de formação teológica. Outro aspecto importante do aprimoramento de líderes é o desenvolvimento de habilidades práticas para o ministério. Isso inclui a capacitação em áreas como aconselhamento pastoral, administração eclesiástica, evangelização e discipulado. Os líderes precisam estar preparados para enfrentar uma variedade de situações e desafios no exercício do ministério, e isso requer treinamento e prática em habilidades práticas específicas. Além disso, é importante reconhecer a importância do crescimento pessoal e espiritual dos líderes. O ministério pode ser desgastante e desafiador, e os líderes precisam de apoio e cuidado para manter sua saúde emocional, espiritual e física. Isso inclui o acesso à mentoria, aconselhamento e comunidade de apoio, bem como o desenvolvimento de práticas espirituais saudáveis para sustentar a vida devocional e a comunhão com Deus. Em resumo, o aprimoramento e capacitação de líderes são aspectos fundamentais da missão da Igreja no mundo contemporâneo. Ao investir na formação e no desenvolvimento contínuo dos líderes, a Igreja está investindo no seu próprio crescimento e na sua capacidade de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Que possamos valorizar e apoiar o aprimoramento dos líderes, reconhecendo o papel vital que desempenham no avanço do reino de Deus. Considerar a reflexão como o primeiro passo para o aprimoramento da missão da Igreja é reconhecer a importância fundamental de uma abordagem cuidadosa e deliberada na busca por uma prática cristã autêntica e relevante. Neste slide, vamos explorar por que a reflexão é essencial para o desenvolvimento e aprimoramento da missão da Igreja, destacando a necessidade de criar programas e espaços dedicados à reflexão teológica e prática. Refletir sobre a missão da Igreja implica em examinar criticamente suas práticas, crenças e valores à luz do Evangelho e das Escrituras Sagradas. É um processo que nos permite avaliar se estamos verdadeiramente vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e se estamos respondendo adequadamente aos desafios e necessidades do mundo ao nosso redor. Ao considerar a reflexão como o primeiro passo, reconhecemos que é preciso pausar e pensar profundamente sobre o que estamos fazendo e por quê. Isso nos ajuda a evitar cair na rotina ou na complacência e nos motiva a buscar constantemente maneiras de aprimorar e fortalecer nosso testemunho cristão. Uma das razões pelas quais a reflexão é tão crucial é que nos permite discernir a direção que Deus está nos chamando a seguir. Às vezes, podemos ficar tão envolvidos nas atividades e programas da Igreja que perdemos de vista o propósito maior do nosso chamado. Através da reflexão, somos capazes de sintonizar nossos corações e mentes com a vontade de Deus e buscar alinhamento com sua missão para o mundo. Além disso, a reflexão nos ajuda a reconhecer áreas em que precisamos crescer e nos desenvolver como discípulos de Cristo e como comunidade de fé. Isso inclui examinar nossas próprias falhas e fraquezas, bem como reconhecer os desafios e obstáculos que enfrentamos em nosso testemunho cristão. Ao identificar essas áreas de necessidade, podemos buscar ativamente maneiras de superá-las e fortalecer nossa missão. Por fim, criar programas e espaços dedicados à reflexão teológica e prática é essencial para nutrir uma comunidade de fé vibrante e comprometida.
Isso pode incluir grupos de estudo bíblico, reuniões de compartilhamento e discussão, retiros espirituais e outras atividades que incentivem a reflexão e o diálogo sobre questões de fé e prática. Ao investir nesses recursos, estamos investindo no crescimento espiritual e no fortalecimento da missão da Igreja como um todo. Em resumo, considerar a reflexão como o primeiro passo para o aprimoramento da missão da Igreja é reconhecer a importância de uma abordagem intencional e deliberada para viver fielmente o Evangelho de Cristo. Ao criar espaços e oportunidades para reflexão, estamos cultivando uma comunidade de fé que está constantemente buscando crescer, aprender e responder ao chamado de Deus de maneira mais profunda e significativa. Que possamos nos comprometer com esse processo de reflexão contínua, confiantes de que Deus está nos guiando e capacitando para cumprir sua missão no mundo. No contexto da vida da Igreja, o fator hermenêutico desempenha um papel crucial na interpretação da Bíblia e na aplicação de seus ensinamentos à prática cristã. Este slide nos convida a refletir sobre a importância de adotar uma abordagem contextualizada e relevante da Escritura, reconhecendo que a compreensão das Sagradas Escrituras vai além da mera leitura literal dos textos. A hermenêutica, ou a arte da interpretação, é fundamental para entendermos o significado e a mensagem subjacente aos textos bíblicos. Isso envolve considerar o contexto histórico, cultural e literário em que os textos foram escritos, bem como a intenção original dos autores inspirados por Deus. Ao fazer isso, somos capazes de extrair princípios atemporais e aplicá-los de maneira relevante às situações contemporâneas enfrentadas pela comunidade de fé. Uma abordagem hermenêutica adequada também nos ajuda a evitar interpretações distorcidas ou fora de contexto da Escritura, que podem levar a conclusões errôneas ou práticas prejudiciais. Isso é especialmente importante em questões éticas e morais, onde a compreensão correta dos princípios bíblicos pode orientar a conduta da Igreja e dos indivíduos. Além disso, uma hermenêutica contextualizada nos desafia a considerar como os ensinamentos da Bíblia se aplicam às realidades específicas e aos desafios enfrentados pela Igreja em diferentes contextos culturais e sociais. Isso significa que precisamos estar atentos à relevância e à aplicabilidade dos princípios bíblicos em meio às complexidades e diversidades do mundo contemporâneo. Ao destacar a importância do fator hermenêutico, este slide nos lembra que a interpretação da Bíblia não é uma tarefa simples ou trivial, mas sim um processo que requer estudo diligente, reflexão cuidadosa e orientação do Espírito Santo. Somente através de uma hermenêutica sólida e bem fundamentada podemos alcançar uma compreensão mais profunda e significativa das Escrituras e aplicá-las de maneira eficaz à vida da Igreja e à missão cristã no mundo. Portanto, que possamos valorizar e praticar uma hermenêutica fiel e responsável, buscando sempre a verdade e a sabedoria da Palavra de Deus para orientar nossas vidas e ministérios. Que nossas interpretações sejam informadas pela graça, pelo amor e pela busca sincera pela vontade de Deus, para que assim possamos ser instrumentos de transformação e bênção onde quer que estejamos inseridos. No contexto da interpretação bíblica e da reflexão teológica, o conceito de ciclo hermenêutico assume um papel fundamental. Ele nos guia em um processo dinâmico e contínuo de compreensão das Escrituras Sagradas e sua aplicação à vida da Igreja e da sociedade em geral. Neste slide, vamos explorar o que esse ciclo hermenêutico envolve e como ele pode ser uma ferramenta valiosa para enriquecer nossa compreensão da Palavra de Deus e sua relevância para os desafios contemporâneos. O ciclo hermenêutico pode ser compreendido como um processo iterativo que envolve várias etapas interconectadas. A primeira etapa desse ciclo é a observação cuidadosa do texto bíblico, na qual examinamos detalhadamente o que as Escrituras dizem. Isso inclui considerar o contexto histórico, cultural e literário em que os textos foram escritos, bem como os elementos linguísticos e estruturais presentes nos próprios textos. Após a observação, vem a etapa da interpretação, na qual buscamos entender o significado dos textos dentro de seus contextos originais e aplicar princípios hermenêuticos sólidos para extrair sua mensagem central. Isso envolve identificar metáforas, figuras de linguagem, temas recorrentes e outros elementos que contribuem para a compreensão do texto. Em seguida, passamos para a etapa da aplicação, na qual buscamos discernir como os ensinamentos das Escrituras se relacionam com as necessidades e desafios enfrentados pela Igreja e pela sociedade em que vivemos. Isso requer uma reflexão cuidadosa sobre como os princípios bíblicos podem ser contextualizados e aplicados de maneira relevante e significativa às situações específicas em que nos encontramos.
Por fim, o ciclo hermenêutico nos leva à etapa da avaliação, na qual revisamos e refinamos nossas interpretações à luz da experiência e do feedback, buscando crescer em nossa compreensão e aplicação das Escrituras. Isso inclui estar aberto ao diálogo com outros estudiosos da Bíblia, líderes e membros da comunidade de fé, bem como estar disposto a reconsiderar e ajustar nossas interpretações à medida que aprendemos e crescemos. Em resumo, o ciclo hermenêutico nos leva por uma jornada contínua de descoberta e aplicação da Palavra de Deus. Ele nos desafia a mergulhar nas Escrituras com diligência e humildade, buscando sempre crescer em nossa compreensão e prática da fé cristã. Ao aplicar esse ciclo em nossas vidas e ministérios, podemos nos tornar fiéis intérpretes e praticantes da Palavra de Deus, impactando positivamente o mundo ao nosso redor. Que possamos, portanto, abraçar o ciclo hermenêutico com zelo e devoção, buscando sempre crescer em nosso conhecimento e amor pela Palavra de Deus. No decorrer da história cristã, os chamados pais da Igreja desempenharam um papel fundamental na formação e no desenvolvimento da teologia e da prática da fé cristã. Esses líderes e teólogos dos primeiros séculos da era cristã deixaram um legado valioso de reflexões, ensinamentos e experiências que continuam a influenciar a vida da Igreja até os dias de hoje. A contribuição dos pais da Igreja para a reflexão teológica e prática da fé cristã é inestimável. Suas obras, escritos e tratados abordaram uma ampla gama de temas teológicos, éticos e pastorais, oferecendo insights profundos e perspectivas únicas sobre a natureza de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Igreja, a salvação e muitos outros aspectos da vida cristã. Ao estudarmos os escritos dos pais da Igreja, somos levados a uma jornada fascinante pelo pensamento e pela espiritualidade dos primeiros cristãos. Eles nos oferecem um vislumbre das lutas e desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus, bem como das respostas criativas e profundas que encontraram para as questões teológicas e práticas de sua época. Além disso, a relevância dos pais da Igreja não se limita apenas ao contexto histórico. Seus ensinamentos e insights continuam a ressoar e a inspirar os cristãos de hoje em sua busca por uma compreensão mais profunda da fé e da prática cristã. Suas reflexões sobre temas como oração, liturgia, moralidade, ascetismo e interpretação bíblica oferecem um tesouro de sabedoria espiritual que enriquece a vida da Igreja em todas as épocas. Ao aprender com os pais da Igreja, somos desafiados a mergulhar mais fundo nas raízes históricas e teológicas de nossa fé, reconhecendo a riqueza e a diversidade da tradição cristã. Suas vozes nos lembram da continuidade da fé ao longo dos séculos e nos incentivam a abraçar uma abordagem mais ampla e inclusiva da teologia e da prática cristã. Em resumo, a contribuição dos pais da Igreja para a reflexão teológica e prática da fé cristã é um tesouro inestimável que continua a enriquecer e a desafiar a Igreja hoje. Ao estudarmos suas obras e nos inspirarmos em seus ensinamentos, somos convidados a nos conectar com a rica tradição da Igreja e a crescer em nossa compreensão e vivência da fé cristã. Que possamos, portanto, valorizar e honrar o legado dos pais da Igreja, reconhecendo sua importância duradoura para a vida e a missão da Igreja de Cristo. No contexto atual, a Igreja desempenha um papel crucial na sociedade, podendo fazer uma grande diferença na busca por justiça e transformação social. Ao explorarmos o impacto da Igreja na sociedade, é essencial entendermos a importância de uma visão cristã da sociedade e o engajamento ativo da Igreja em questões sociais. A Igreja não deve se limitar apenas ao seu papel espiritual, mas também deve se envolver ativamente nas questões que afetam a sociedade em que está inserida. Isso significa estar atenta às necessidades das pessoas ao seu redor e buscar maneiras de ajudar e servir de forma tangível. A mensagem do Evangelho não é apenas sobre a salvação individual, mas também sobre a transformação da sociedade como um todo, refletindo os valores do reino de Deus. Um dos principais aspectos a serem considerados é a visão cristã da sociedade. Isso envolve enxergar cada indivíduo como imagem e semelhança de Deus, digno de amor, respeito e dignidade. A Igreja deve ser um agente de amor e compaixão, buscando promover a justiça e a igualdade em todas as esferas da sociedade. Além disso, o engajamento ativo da Igreja em questões sociais é fundamental. Isso pode incluir a participação em projetos de combate à pobreza, apoio a comunidades carentes, defesa dos direitos humanos, entre outras iniciativas. A Igreja deve ser uma voz profética que denuncia as injustiças e trabalha pela construção de um mundo mais justo e solidário.
Ao longo da história, vemos exemplos inspiradores de como a Igreja pode fazer a diferença na sociedade. Desde os tempos do Novo Testamento, os cristãos foram desafiados a cuidar dos mais vulneráveis e a lutar pelos direitos dos oprimidos. Essa tradição de justiça social continua viva hoje, com muitas igrejas e organizações cristãs empenhadas em promover mudanças positivas em suas comunidades e além. No entanto, para que o impacto da Igreja na sociedade seja efetivo, é necessário um compromisso contínuo e uma abordagem holística. Isso significa não apenas fornecer ajuda emergencial, mas também trabalhar para abordar as causas subjacentes da injustiça e da desigualdade. É preciso buscar soluções sustentáveis e investir na capacitação e no empoderamento das pessoas. Em suma, o impacto da Igreja na sociedade é imenso e pode fazer uma diferença significativa na busca por justiça e transformação social. Ao adotar uma visão cristã da sociedade e se engajar ativamente em questões sociais, a Igreja pode ser uma força poderosa para o bem, inspirando esperança, promovendo o amor e construindo um mundo mais justo e compassivo. Que possamos, como membros da Igreja, nos comprometer a ser agentes de mudança e a trabalhar pela construção de um mundo melhor para todos. A missão integral da Igreja é um conceito fundamental que aborda não apenas a proclamação do Evangelho, mas também o compromisso com a transformação social e o cuidado com os necessitados. Neste slide, vamos explorar esse conceito e entender por que ele é tão importante para a prática da fé cristã nos dias de hoje. A missão integral da Igreja parte do entendimento de que o Evangelho não se restringe apenas à salvação espiritual, mas também abrange a preocupação com as questões sociais e a busca por justiça e compaixão. Isso significa que a Igreja não pode se isolar das realidades do mundo, mas deve se envolver ativamente na promoção do bem-estar de todos, tanto espiritual quanto materialmente. Um dos aspectos essenciais desse conceito é a abordagem holística da missão cristã. Isso significa que a Igreja deve considerar todas as dimensões da vida humana, incluindo física, emocional, social e espiritual. Não basta apenas pregar o Evangelho, é necessário também agir em prol da justiça, da paz e da solidariedade. Ao destacarmos a importância da missão integral da Igreja, estamos reconhecendo a responsabilidade que cada cristão tem de ser luz e sal na terra, influenciando positivamente o ambiente em que vivemos. Isso implica em estar atento às necessidades dos mais vulneráveis, dos excluídos e dos marginalizados, e buscar maneiras de ajudá-los e servir-lhes com amor e compaixão. Além disso, a missão integral da Igreja nos desafia a superar as divisões e os preconceitos que existem em nossa sociedade, promovendo a unidade e a reconciliação entre os diferentes grupos e comunidades. É uma chamada para transcendermos as barreiras que nos separam e trabalharmos juntos em prol do bem comum. No contexto atual, em que enfrentamos desafios cada vez mais complexos e urgentes, a missão integral da Igreja se torna ainda mais relevante. Diante da pobreza, da injustiça, da violência e da exclusão social, a Igreja é chamada a ser uma voz profética que denuncia as estruturas de opressão e trabalha pela construção de um mundo mais justo e compassivo. Portanto, ao compreendermos e abraçarmos a missão integral da Igreja, estamos assumindo o compromisso de ser agentes de transformação em nosso tempo e contexto. Somos desafiados a viver de acordo com os valores do Reino de Deus e a fazer a diferença onde quer que estejamos, seja em nossas comunidades locais, seja em escala global. Em resumo, a missão integral da Igreja é uma expressão concreta do amor de Deus pelo mundo, que nos convoca a sermos instrumentos de sua graça e misericórdia. Que possamos, como cristãos, responder a esse chamado com humildade, coragem e compromisso, trabalhando juntos para construir um mundo melhor para todos. No slide sobre a resposta à pobreza, é essencial destacar a importância de a Igreja agir com compaixão e efetividade diante dessa realidade. Não basta apenas reconhecer a existência da pobreza, é necessário tomar medidas concretas para ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Vamos explorar mais detalhadamente esse tema e compreender como cada um de nós pode contribuir para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Primeiramente, é fundamental reconhecer que a pobreza não é apenas uma questão econômica, mas também social e moral. Ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo, privando-as de acesso a condições básicas de vida, como alimentação, moradia e educação. Diante desse cenário, a Igreja não pode ficar indiferente, ela tem o dever de agir em prol da justiça e da dignidade humana.
Uma das maneiras mais eficazes de responder à pobreza é adotando um estilo de vida simples e solidário. Isso significa repensar nossos hábitos de consumo e priorizar o compartilhamento de recursos com aqueles que mais necessitam. Ao vivermos de forma mais modesta, podemos liberar recursos para ajudar os mais vulneráveis e contribuir para a redução das desigualdades sociais. Além disso, a Igreja também deve buscar formas de engajar-se ativamente na comunidade, identificando as necessidades locais e oferecendo apoio prático e emocional aos menos favorecidos. Isso pode incluir a criação de programas de assistência social, como distribuição de alimentos, cuidados de saúde e apoio psicossocial, bem como o estabelecimento de parcerias com organizações da sociedade civil e o governo para promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Outro aspecto importante a ser considerado é a educação e a capacitação das pessoas em situação de pobreza. Através de programas de formação profissional e acesso à educação de qualidade, podemos ajudar os indivíduos a adquirir habilidades e conhecimentos que lhes permitam romper o ciclo da pobreza e alcançar uma vida mais digna e próspera. Além disso, é crucial combater as causas estruturais da pobreza, tais como a injustiça social, a corrupção e a falta de acesso a oportunidades econômicas. Isso exige um compromisso coletivo com a promoção da justiça e dos direitos humanos, bem como a defesa de políticas públicas que garantam a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua origem social ou econômica. Em suma, a resposta à pobreza requer uma abordagem abrangente e multifacetada, que envolve tanto ação individual quanto cooperação comunitária e engajamento político. Como membros da Igreja e cidadãos do mundo, temos a responsabilidade de sermos agentes de mudança e promotores da justiça social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva, solidária e compassiva. Que possamos, juntos, fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam e trabalhar para construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e esperança. A missão da Igreja em sociedades contrastantes é um tema relevante e desafiador, especialmente em um mundo caracterizado por diferenças socioeconômicas e culturais acentuadas. Neste slide, vamos explorar como a Igreja pode desempenhar um papel significativo nessas realidades diversas, destacando a importância de viver e proclamar o Evangelho, ser uma voz de consciência nacional e buscar a transformação social fundamentada nos princípios do Reino de Deus. Primeiramente, é fundamental compreender que a missão da Igreja vai além das paredes de seus templos. Ela se estende para as ruas, os bairros, as comunidades e as nações, alcançando pessoas de diferentes origens, culturas e realidades sociais. Em sociedades marcadas por contrastes socioeconômicos e culturais, a Igreja é chamada a ser um agente de unidade e reconciliação, transcendendo as divisões que frequentemente caracterizam esses contextos. Viver e proclamar o Evangelho é o cerne da missão da Igreja. Em meio a contrastes sociais e culturais, a mensagem transformadora de Cristo traz esperança, amor e salvação para todas as pessoas, independentemente de sua condição ou posição na sociedade. A Igreja é chamada a ser uma comunidade de fé que vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, demonstrando compaixão, justiça e misericórdia em todas as suas ações. Além disso, a Igreja também tem o papel de ser uma voz de consciência nacional. Isso significa que ela não apenas prega dentro dos limites de suas congregações, mas também se posiciona diante das questões sociais, políticas e econômicas que afetam a sociedade como um todo. Em sociedades contrastantes, onde a desigualdade e a injustiça são evidentes, a Igreja é chamada a falar em nome dos oprimidos, defender os direitos humanos e promover a dignidade de todas as pessoas. Buscar a transformação social com base nos princípios do Reino de Deus é outro aspecto essencial da missão da Igreja. Isso envolve trabalhar ativamente para mudar as estruturas e sistemas injustos que perpetuam a pobreza, a marginalização e a exclusão. A Igreja deve se envolver em iniciativas que promovam a igualdade, a justiça e o desenvolvimento humano integral, inspirada pela visão de um mundo onde o amor, a paz e a solidariedade prevaleçam. Em resumo, a missão da Igreja em sociedades contrastantes é multifacetada e desafiadora. Requer uma abordagem holística que integre a proclamação do Evangelho, o engajamento social e o testemunho transformador em todos os aspectos da vida. Ao viver e compartilhar os princípios do Reino de Deus, a Igreja pode se tornar um instrumento poderoso de mudança positiva em um mundo caracterizado por diferenças e desafios.
Que possamos nos dedicar fervorosamente a essa missão, buscando sempre a glória de Deus e o bem-estar de toda a humanidade. No contexto da apresentação, este slide ressalta a esperança que o Evangelho oferece em meio às situações de pobreza e desigualdade. Ele nos lembra da importância de seguir os ensinamentos de Cristo como um caminho para encontrar orientação e redenção, mesmo quando enfrentamos dificuldades na vida. A esperança é um elemento central da mensagem cristã e é particularmente significativa em situações de adversidade. Quando nos deparamos com a realidade da pobreza e da desigualdade, pode parecer que não há saída, que não há luz no fim do túnel. No entanto, o Evangelho nos apresenta uma mensagem de esperança, uma promessa de que há um caminho para a transformação e para uma vida plena, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Essa esperança é encontrada em Cristo e nos princípios que Ele nos ensinou. Ao seguir os caminhos de Cristo, somos guiados por valores como amor, compaixão, justiça e solidariedade. Esses valores não apenas nos fortalecem individualmente, mas também nos capacitam a ser agentes de mudança em nossas comunidades e sociedades. Em meio à pobreza e à desigualdade, seguir os caminhos de Cristo significa agir em solidariedade com os menos favorecidos, compartilhando o que temos com os necessitados, defendendo os direitos dos oprimidos e trabalhando para construir um mundo mais justo e compassivo. Isso implica não apenas em oferecer ajuda material, mas também em promover a dignidade e o bem-estar das pessoas, reconhecendo sua humanidade e valor intrínseco. Além disso, seguir os caminhos de Cristo nos oferece uma perspectiva de redenção e transformação. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar esperança na promessa de que Deus está conosco, de que Ele é capaz de trazer vida nova e restauração para aqueles que confiam nele. Essa esperança nos dá forças para continuar lutando contra a injustiça e trabalhando pela construção de um mundo melhor. Portanto, este slide nos lembra que, mesmo em meio à adversidade, podemos encontrar esperança no Evangelho. Ao seguir os caminhos de Cristo, podemos encontrar direção e redenção, e podemos nos tornar agentes de esperança e transformação em nosso mundo. Que essa mensagem de esperança nos inspire a agir com amor e compaixão, buscando sempre o bem-estar dos outros e a glória de Deus. No contexto da missiologia na América Latina, este slide aborda os desafios enfrentados pela Igreja cristã diante das mudanças inesperadas no mapa religioso da região. A missiologia, como campo de estudo que se dedica à teoria e prática da missão cristã, desempenha um papel fundamental na compreensão e na resposta a essas transformações. A América Latina é uma região conhecida por sua rica diversidade cultural e religiosa. Historicamente, tem sido predominantemente cristã, com uma forte presença da Igreja Católica. No entanto, nas últimas décadas, temos observado mudanças significativas no cenário religioso, incluindo o crescimento de denominações evangélicas, o aumento do secularismo e o ressurgimento de tradições religiosas indígenas e afrodescendentes. Diante dessas mudanças, a missiologia enfrenta diversos desafios. Um dos principais é o de compreender a complexidade desse novo mapa religioso. Isso envolve não apenas reconhecer a diversidade de crenças e práticas religiosas na região, mas também entender os contextos culturais, sociais e históricos que influenciam essas expressões religiosas. Além disso, a missiologia precisa responder adequadamente a essas transformações. Isso significa desenvolver estratégias e abordagens missionárias que levem em consideração a realidade plural da América Latina. Não se trata apenas de evangelizar, mas de dialogar e interagir de forma respeitosa e sensível com as diferentes tradições religiosas presentes na região. Outro desafio importante é o de repensar o papel da Igreja na sociedade latino-americana contemporânea. À medida que novas formas de religiosidade surgem e as estruturas tradicionais se transformam, a Igreja é chamada a repensar sua missão e seu papel na promoção do bem-estar social, da justiça e da paz. Além disso, a missiologia também enfrenta desafios internos, como a formação de líderes missionários capacitados e o desenvolvimento de teologias contextualizadas que reflitam a realidade e os desafios específicos da América Latina. Portanto, este slide destaca a importância de reconhecer e enfrentar os desafios da missiologia na América Latina. É essencial que a Igreja e os missionários estejam preparados para compreender e responder adequadamente às mudanças no cenário religioso, buscando sempre promover o diálogo interreligioso, a justiça social e o avanço do reino de Deus em meio à diversidade cultural e religiosa da região.
No contexto da evangelização global, é fundamental reconhecer a significativa contribuição do mundo latino e suas igrejas para esse propósito. Este slide destaca a importância dessa contribuição e o papel dos líderes comprometidos e capacitados por Deus na disseminação da mensagem de Jesus aos necessitados em todo o mundo. O mundo latino, com sua rica diversidade cultural e religiosa, possui uma história marcada pela presença do cristianismo desde os tempos coloniais. Ao longo dos séculos, as igrejas latinas têm desempenhado um papel fundamental na propagação do Evangelho, tanto em seus próprios países quanto além de suas fronteiras. Seja através de missões transculturais, trabalho social ou evangelismo local, essas igrejas têm sido agentes ativos na disseminação da fé cristã. Um dos pontos-chave desta mensagem é a ênfase na importância dos líderes comprometidos e treinados por Deus. Esses líderes desempenham um papel crucial no fortalecimento das igrejas locais e na expansão do Evangelho. Eles não apenas proclamam a mensagem de Jesus com fervor e dedicação, mas também capacitam outros para o serviço cristão, inspirando e mobilizando comunidades inteiras para a ação missionária. Além disso, a contribuição do mundo latino para a evangelização global vai além da simples disseminação do Evangelho. Ela se manifesta na música, na arte, na teologia e em outras formas de expressão cultural que enriquecem e diversificam a mensagem cristã. A riqueza espiritual e cultural do mundo latino traz uma perspectiva única para a missão global da Igreja, permitindo que a mensagem de Jesus seja proclamada de maneira relevante e impactante em diferentes contextos ao redor do mundo. No entanto, é importante reconhecer que os desafios também estão presentes. O mundo latino enfrenta questões como pobreza, injustiça social, violência e instabilidade política, que podem representar obstáculos significativos para a evangelização. Portanto, os líderes e as igrejas latinas precisam estar preparados para enfrentar esses desafios com sabedoria, compaixão e ação prática, demonstrando o amor transformador de Cristo em meio às adversidades. Em suma, a contribuição do mundo latino para a evangelização global é imensurável. Seus líderes comprometidos e suas igrejas vibrantes desempenham um papel vital na propagação do Evangelho e na promoção do reino de Deus em todo o mundo. Que possamos valorizar e apoiar essa contribuição, reconhecendo-a como parte essencial do plano de Deus para a salvação da humanidade. O surgimento de líderes na igreja local é um tema de grande importância e relevância para a comunidade cristã. Este slide busca explorar esse assunto, destacando a essencialidade do apoio e reconhecimento da comunidade para o desenvolvimento desses líderes e ressaltando a necessidade de uma liderança exemplar e dedicada ao serviço do Senhor. Em primeiro lugar, é fundamental compreender que a liderança na igreja não é algo que surge espontaneamente, mas é cultivada e desenvolvida ao longo do tempo. Muitas vezes, os líderes emergem do seio da própria comunidade, demonstrando qualidades como fé, integridade, compaixão e dedicação ao serviço de Deus e ao próximo. Esses líderes podem surgir de diferentes origens e trajetórias de vida, mas compartilham a mesma paixão por servir a Deus e ao seu povo. No entanto, o surgimento e o desenvolvimento desses líderes não podem acontecer de forma isolada. Eles dependem do apoio e do reconhecimento da comunidade cristã como um todo. É dever da igreja local identificar, incentivar e capacitar aqueles que demonstram potencial para o serviço ministerial e de liderança. Isso pode envolver programas de mentoria, treinamento, oportunidades de serviço prático e encorajamento espiritual. Além disso, é crucial que a comunidade cristã reconheça e valorize o papel dos líderes emergentes, oferecendo-lhes não apenas apoio prático, mas também encorajamento emocional e espiritual. O reconhecimento público do chamado e dos dons desses líderes é essencial para fortalecer sua confiança e motivação no serviço ao Senhor e à Igreja. Um aspecto fundamental a ser destacado é a importância de uma liderança exemplar e dedicada ao serviço do Senhor. Os líderes na igreja local devem ser modelos de virtude, humildade e amor cristão, inspirando outros a seguirem o exemplo de Cristo em todas as áreas de suas vidas. Eles devem estar dispostos a sacrificar seus próprios interesses em prol do bem-estar espiritual e emocional da comunidade, servindo como pastores, mentores e guias espirituais para aqueles que estão sob seu cuidado. Em resumo, o surgimento de líderes na igreja local é um processo contínuo e dinâmico que requer o apoio e o reconhecimento da comunidade cristã.
Ao valorizar e investir na formação e desenvolvimento desses líderes, a Igreja está fortalecendo sua capacidade de cumprir sua missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Que cada membro da comunidade cristã seja diligente em discernir e apoiar aqueles que são chamados ao ministério e à liderança, para que o corpo de Cristo cresça em unidade e maturidade espiritual. O treinamento em diferentes níveis para líderes cristãos é um tema de extrema importância no contexto da Igreja contemporânea. Este slide nos convida a refletir sobre a essencialidade da formação teológica e prática ministerial em diversos contextos, reconhecendo a necessidade de preparar líderes capacitados e comprometidos com o serviço do Reino de Deus. Primeiramente, é fundamental compreender que a liderança na Igreja requer uma base sólida de conhecimento teológico. Os líderes cristãos são chamados a guiar, instruir e pastorear o povo de Deus, o que demanda uma compreensão profunda das Escrituras e dos princípios da fé cristã. Portanto, oferecer treinamento teológico sólido é essencial para equipar os líderes com as ferramentas necessárias para interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicá-la de maneira relevante em suas comunidades. Além disso, o treinamento prático em ministério é igualmente importante. Os líderes cristãos não apenas precisam entender os ensinamentos da Bíblia, mas também devem saber como aplicá-los efetivamente em situações do dia a dia da igreja e da comunidade. Isso inclui habilidades como aconselhamento pastoral, liderança de grupos, organização de eventos, administração eclesiástica e pregação. Portanto, é necessário oferecer oportunidades práticas de aprendizado e estágios supervisionados para que os líderes possam desenvolver essas habilidades e se tornarem mais eficazes em seus ministérios. É importante ressaltar que o treinamento em diferentes níveis deve ser adaptado aos contextos específicos em que os líderes servirão. Cada comunidade tem suas próprias necessidades, desafios e oportunidades únicas, e os líderes devem estar preparados para enfrentá-los de forma sensível e eficaz. Isso significa que o treinamento deve ser flexível o suficiente para atender às demandas de diferentes contextos culturais, sociais e teológicos, garantindo que os líderes estejam adequadamente preparados para servir em qualquer ambiente. Além disso, o treinamento em diferentes níveis não deve ser visto como um evento pontual, mas sim como um processo contínuo de desenvolvimento pessoal e ministerial. Os líderes cristãos estão sempre em constante aprendizado e crescimento, buscando aprimorar suas habilidades e expandir seu conhecimento ao longo de suas vidas. Portanto, é importante que as igrejas e instituições de ensino ofereçam programas de formação continuada e oportunidades de educação ao longo da vida para apoiar o desenvolvimento contínuo dos líderes. Em suma, o treinamento em diferentes níveis para líderes cristãos é essencial para fortalecer e capacitar a liderança da igreja. Ao investir na formação teológica e prática dos líderes, as igrejas estão investindo no futuro do ministério e na expansão do reino de Deus. Que cada líder cristão seja incentivado e apoiado em sua jornada de aprendizado e crescimento, para que possa servir fielmente ao chamado de Deus em qualquer contexto e em qualquer capacidade. O processo de envio de líderes capacitados para o trabalho missionário é uma etapa crucial na expansão do reino de Deus e na propagação do Evangelho em todo o mundo. Este slide nos convida a refletir sobre a importância de preparar e enviar líderes que estejam verdadeiramente alinhados com o propósito de Deus para as nações. Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que o envio de líderes capacitados não é apenas uma questão de logística, mas também uma expressão prática da vontade de Deus para alcançar as pessoas com o Evangelho. Os líderes enviados devem estar totalmente comprometidos com a visão de Deus para as nações e preparados para enfrentar os desafios e oportunidades únicas que encontrarão no campo missionário. Uma parte essencial desse processo é proporcionar oportunidades significativas de serviço e ministério que estejam alinhadas com o plano de Deus para as nações. Isso inclui não apenas o trabalho direto de evangelização e discipulado, mas também o envolvimento em projetos de desenvolvimento comunitário, cuidado com os necessitados e defesa da justiça social. Os líderes enviados devem ser capacitados não apenas para proclamar o Evangelho com palavras, mas também para demonstrar o amor de Cristo por meio de suas ações, atendendo às necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Além disso, é importante que o processo de envio de líderes seja orientado por um profundo discernimento espiritual e um compromisso com a vontade de Deus.
Isso significa buscar ativamente a orientação do Espírito Santo e discernir os chamados individuais de cada líder, garantindo que estejam sendo enviados para os lugares e ministérios onde poderão fazer o maior impacto para o reino de Deus. Também é crucial que os líderes enviados sejam devidamente preparados e capacitados para enfrentar os desafios do trabalho missionário. Isso envolve não apenas treinamento teológico e prático, mas também um profundo entendimento das culturas, línguas e contextos sociais em que irão servir. Os líderes devem estar preparados para adaptar sua abordagem de acordo com as necessidades específicas de cada contexto, buscando sempre ser sensíveis e relevantes às realidades locais. Por fim, o envio de líderes capacitados para o trabalho missionário deve ser encarado como um investimento estratégico no cumprimento da grande comissão de Jesus. Cada líder enviado representa não apenas uma pessoa, mas todo um corpo de crentes e uma comunidade de fé que está comprometida com o avanço do Evangelho. Portanto, que cada processo de envio seja marcado pela oração, pelo discernimento espiritual e pelo compromisso com a missão de Deus no mundo. Em suma, o envio de líderes capacitados para o trabalho missionário é uma parte essencial do chamado da Igreja para ser uma luz para as nações. Que cada líder enviado seja equipado, capacitado e inspirado pelo Espírito Santo para fazer discípulos de todas as nações, conforme o plano e a vontade de Deus. O povo latino-americano é um tesouro cultural e espiritual que merece ser profundamente refletido e apreciado. Este slide nos convida a contemplar a riqueza e a diversidade desse povo e a considerar sua significativa contribuição para o mundo, tanto em termos culturais quanto espirituais. Em primeiro lugar, é importante reconhecer a resiliência do povo latino-americano. Ao longo da história, essa região enfrentou inúmeras adversidades, desde conflitos políticos e sociais até desastres naturais, mas sempre demonstrou uma notável capacidade de superação. A resiliência do povo latino-americano é uma fonte de inspiração e esperança, mostrando sua habilidade de encontrar alegria e esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Além disso, a riqueza cultural do povo latino-americano é verdadeiramente impressionante. Com uma mistura vibrante de influências indígenas, europeias e africanas, a América Latina é um caldeirão de tradições, música, dança, culinária e arte. Essa diversidade cultural é uma fonte de orgulho para os latino-americanos e enriquece o tecido social e humano da região. No entanto, a contribuição mais significativa do povo latino-americano para o mundo vai além de suas realizações culturais. É a sua capacidade de transmitir o amor de Deus através de sua fé, espiritualidade e compaixão. A América Latina é uma região profundamente religiosa, onde a fé desempenha um papel central na vida das pessoas. A espiritualidade do povo latino-americano é marcada por uma devoção fervorosa, uma conexão íntima com a natureza e uma forte crença na providência divina. Essa fé resiliente e profundamente enraizada na espiritualidade é uma poderosa fonte de inspiração e transformação. Ela motiva os latino-americanos a se levantarem em solidariedade uns aos outros, a cuidarem dos necessitados e a lutarem pela justiça e pela paz. Em meio às lutas e desafios da vida, a fé do povo latino-americano os sustenta e os fortalece, permitindo-lhes enfrentar o futuro com esperança e determinação. Portanto, ao refletirmos sobre o povo latino-americano, devemos reconhecer não apenas sua resiliência e riqueza cultural, mas também a profunda espiritualidade que permeia a sua existência. É essa fé que capacita os latino-americanos a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, e é essa mesma fé que os impulsiona a compartilhar o amor de Deus com o mundo ao seu redor. Que possamos valorizar e celebrar o povo latino-americano por sua contribuição única para o mundo e que possamos aprender com sua fé e resiliência em nossa própria jornada espiritual. Que possamos nos inspirar em sua capacidade de transmitir o amor de Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras e que possamos trabalhar juntos para construir um mundo de compaixão, justiça e paz. O compromisso dos latino-americanos com a proclamação do Evangelho é um tema de grande relevância e inspiração para a Igreja global. Este slide nos convida a contemplar a disposição e o zelo do povo latino-americano em compartilhar a mensagem transformadora de Jesus Cristo não apenas em suas próprias comunidades, mas também além das fronteiras regionais e culturais. A América Latina é uma região marcada por uma profunda espiritualidade e uma rica tradição religiosa. Desde os tempos coloniais, a fé cristã tem desempenhado um papel significativo na vida das pessoas, moldando sua identidade cultural e influenciando suas práticas e valores.
Nesse contexto, o compromisso dos latino-americanos com a proclamação do Evangelho é uma expressão natural de sua fé e devoção a Cristo. Uma das características mais marcantes do compromisso dos latino-americanos com a proclamação do Evangelho é a sua disposição em compartilhar a mensagem de Jesus Cristo em sua própria região. Apesar dos desafios sociais, econômicos e políticos que muitas vezes enfrentam, os latino-americanos demonstram uma notável resiliência e determinação em levar esperança e salvação às pessoas ao seu redor. Eles estão ativamente envolvidos em diversas formas de ministério, desde a evangelização de rua até o trabalho em comunidades carentes, demonstrando um profundo amor pelo próximo e um compromisso inabalável com a missão de Cristo. Além disso, os latino-americanos também têm mostrado uma disposição em levar a mensagem do Evangelho além das fronteiras de sua própria região. Muitos missionários latino-americanos têm se dedicado ao trabalho missionário em outras partes do mundo, levando a esperança de Cristo a lugares distantes e culturas diversas. Seja através do envio de missionários ou do apoio a projetos missionários globais, os latino-americanos têm demonstrado um profundo compromisso com a grande comissão de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. É importante destacar que o compromisso dos latino-americanos com a proclamação do Evangelho vai além das palavras e se manifesta em ações tangíveis de amor e serviço ao próximo. Eles compreendem que a missão de Cristo não se limita apenas à pregação do Evangelho, mas também inclui o cuidado com os necessitados, a defesa dos oprimidos e a promoção da justiça e da paz. Assim, seu compromisso com a proclamação do Evangelho é inseparável de um compromisso com a transformação integral da sociedade, refletindo o coração de Deus para o mundo. Em resumo, o compromisso dos latino-americanos com a proclamação do Evangelho é uma fonte de inspiração e encorajamento para a Igreja global. Sua disposição em compartilhar a mensagem de Jesus Cristo em sua própria região e além, juntamente com seu compromisso com a transformação social e a justiça, demonstra o poder transformador do Evangelho e a capacidade do povo latino-americano de ser uma bênção para o mundo. Que possamos nos inspirar em seu exemplo e nos unir a eles na missão de fazer discípulos de todas as nações, até que o reino de Deus seja estabelecido em toda a terra. O processo de transformar o sofrimento em expressões artísticas e culturais é uma característica marcante do povo latino-americano, que merece ser explorada e compreendida em sua profundidade. Este slide nos convida a refletir sobre a notável capacidade dessa comunidade de transformar as adversidades em fontes de inspiração, criando obras de beleza e poesia que ressoam através do tempo e do espaço. A América Latina é uma região que enfrenta uma série de desafios sociais, econômicos e políticos. Desde questões de pobreza e desigualdade até conflitos políticos e violência, os latino-americanos frequentemente vivenciam situações de sofrimento e adversidade em seu cotidiano. No entanto, ao invés de serem consumidos pelo desespero, muitos encontram maneiras de canalizar essas experiências dolorosas em formas de expressão artística e cultural que celebram a resiliência e a esperança. A música, a dança, a literatura, a pintura e outras formas de arte são veículos através dos quais os latino-americanos conseguem dar voz às suas experiências e emoções mais profundas. Desde as vibrantes cores das pinturas de Frida Kahlo até os ritmos envolventes da salsa e da bossa nova, a arte latino-americana é permeada por uma sensibilidade única que reflete a riqueza e a complexidade da vida na região. O processo de transformar o sofrimento em poesia não apenas oferece um meio de expressão individual, mas também cria uma ponte de conexão e compreensão entre as pessoas. Ao compartilhar suas histórias e suas lutas através da arte, os latino-americanos encontram solidariedade e apoio em suas comunidades, fortalecendo os laços de união e respeito mútuo. Além disso, a capacidade de transformar o sofrimento em poesia também tem um impacto profundo na identidade cultural e na autoestima do povo latino-americano. Ao reconhecer e valorizar a beleza que emerge mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, os latino-americanos afirmam sua própria dignidade e resistência, construindo uma narrativa de esperança e superação que inspira gerações futuras. É importante destacar que essa capacidade de transformar o sofrimento em poesia não é apenas uma característica individual, mas também uma expressão coletiva da alma latino-americana. Ao longo da história, vemos exemplos de movimentos artísticos e culturais que surgem em resposta às injustiças e às adversidades, oferecendo uma voz poderosa àqueles que de outra forma poderiam ser silenciados.
Em suma, a capacidade do povo latino-americano de transformar o sofrimento em poesia é uma expressão notável da força e da resiliência humanas. Em meio às adversidades da vida, os latino-americanos encontram uma fonte de inspiração e beleza que transcende as dificuldades do momento presente, deixando um legado duradouro de esperança e criatividade para gerações futuras. Que possamos reconhecer e valorizar essa extraordinária capacidade de transformar o sofrimento em poesia, celebrando a riqueza e a diversidade da cultura latino-americana. O potencial missionário da América Latina é um tema de grande relevância e impacto para o futuro do cristianismo global. Este slide nos convida a refletir sobre as oportunidades e desafios que essa região apresenta para a expansão do Evangelho nos próximos anos. É fundamental compreender a importância de investir em líderes e recursos para fortalecer a obra missionária neste continente e explorar como isso pode ser feito de forma eficaz e estratégica. A América Latina é uma região de grande diversidade cultural, social e religiosa, caracterizada por uma rica herança histórica e uma multiplicidade de tradições e práticas religiosas. Ao longo dos séculos, o cristianismo tem desempenhado um papel significativo na vida e na identidade das pessoas nesta região, moldando suas crenças, valores e práticas espirituais. No entanto, apesar da presença histórica do cristianismo, ainda existem muitas comunidades e grupos não alcançados que carecem do conhecimento do Evangelho. Neste contexto, o potencial missionário da América Latina reside na capacidade de mobilizar e capacitar os líderes locais para proclamar o Evangelho de forma relevante e contextualizada em suas próprias comunidades. Investir na formação teológica, no discipulado e no desenvolvimento de liderança é essencial para fortalecer a igreja local e capacitá-la a cumprir sua missão de fazer discípulos de todas as nações. Além disso, é importante reconhecer o papel crucial dos recursos financeiros e materiais no avanço da obra missionária na América Latina. Isso inclui o apoio a projetos e iniciativas que visam suprir as necessidades práticas das comunidades locais, como assistência médica, educação, desenvolvimento comunitário e ajuda humanitária. Ao investir nessas áreas, as igrejas e organizações missionárias podem demonstrar o amor prático de Cristo e abrir portas para o compartilhamento do Evangelho de forma mais eficaz. Outro aspecto importante a considerar é a importância da colaboração e parceria entre diferentes igrejas e organizações missionárias. Ao unir forças e recursos, é possível maximizar o impacto e alcançar um maior número de pessoas com a mensagem transformadora do Evangelho. Isso requer uma abordagem holística e integrada que leve em conta as necessidades espirituais, emocionais, físicas e sociais das pessoas que estão sendo alcançadas. No entanto, é crucial abordar os desafios e obstáculos que podem surgir ao longo do caminho. Isso inclui questões como o sincretismo religioso, a pobreza, a violência e a corrupção, que podem representar barreiras significativas para o avanço da obra missionária. Portanto, é importante adotar uma abordagem sensível e contextualizada que leve em consideração as complexidades e nuances do contexto latino-americano. Em resumo, o potencial missionário da América Latina é imenso e promissor, mas requer um compromisso sério e contínuo por parte da Igreja Global. Ao investir em líderes, recursos e parcerias estratégicas, podemos fortalecer a obra missionária neste continente e testemunhar o avanço do Reino de Deus de maneira significativa e transformadora. Que cada um de nós seja desafiado a fazer a nossa parte na grande comissão, levando o amor e a esperança de Cristo a todos os povos e nações, inclusive na América Latina. Neste último momento de nossa apresentação, é crucial reforçar os pontos essenciais que discutimos ao longo deste encontro e, mais importante ainda, dar um chamado à ação para todos nós. Ao refletirmos sobre a missão integral da Igreja e a necessidade urgente de enfrentar os desafios da pobreza e da exclusão social, somos confrontados com a responsabilidade que temos como seguidores de Cristo. Primeiramente, é vital reconhecer a importância da missão integral, que não se limita apenas à proclamação do Evangelho, mas abrange o cuidado com os necessitados em todas as esferas da vida. Devemos entender que somos chamados não apenas para pregar palavras, mas também para viver o Evangelho de maneira tangível, sendo luz e sal em um mundo marcado pela escuridão e pelo desespero. Além disso, é fundamental compreender que a missão da Igreja não pode ser realizada de forma isolada. Precisamos nos unir como corpo de Cristo, trabalhando em conjunto para enfrentar os problemas que afetam nossa sociedade.
Isso requer um compromisso coletivo e uma ação coordenada, onde cada membro do corpo desempenha seu papel único e indispensável. Portanto, fazemos um chamado à ação para todos nós. Não podemos ficar indiferentes diante das injustiças e do sofrimento que cercam nossas comunidades. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na transformação do mundo ao nosso redor. Seja através do serviço voluntário em projetos sociais, do apoio financeiro a organizações de caridade, ou simplesmente através de gestos de amor e compaixão em nosso cotidiano, todos podemos fazer a diferença. Além disso, não podemos nos esquecer do papel central da proclamação do Evangelho. Em meio aos desafios e dificuldades da vida, o Evangelho continua sendo a única esperança verdadeira e duradoura. Devemos ser diligentes em compartilhar a mensagem de salvação em Jesus Cristo com todos ao nosso redor, pois é somente através dele que encontramos perdão, redenção e restauração. Portanto, convido cada um de vocês a se comprometerem com a missão de proclamar o Evangelho e servir aos necessitados. Que possamos ser agentes de transformação em nossas comunidades, refletindo o amor e a graça de Cristo em tudo o que fazemos. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, e que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer esperança e restauração a um mundo necessitado. O desafio está diante de nós. Vamos responder ao chamado à ação com fé, coragem e determinação. Que Deus nos capacite e nos guie em nossa jornada de serviço e missão. Olá, Pai seja convosco. É com imensa alegria e gratidão que dou as boas-vindas a cada um de vocês que está se juntando a nós hoje. Seja você um seguidor de longa data ou alguém que está apenas descobrindo nosso canal, saiba que é uma honra ter você aqui conosco. Quero aproveitar este momento para convidá-los a se inscreverem em nosso canal, se ainda não o fizeram. Ao se inscrever, você terá acesso a todo o conteúdo exclusivo que estamos preparando com muito carinho para fortalecer a sua jornada espiritual e sua caminhada com Cristo. Neste canal, buscamos não apenas fornecer conhecimento, mas também inspiração e encorajamento para enfrentar os desafios do dia a dia com fé e esperança. Gostaria de enfatizar que o empenho e a dedicação são fundamentais nesta jornada com Cristo. Sabemos que nem sempre é fácil manter-se firme na fé, especialmente diante das adversidades e tentações que encontramos ao longo do caminho. No entanto, é justamente nos momentos de maior dificuldade que nossa fé é testada e fortalecida. Portanto, encorajo a cada um de vocês a permanecerem firmes, confiantes de que Deus está sempre ao nosso lado, nos sustentando e nos capacitando a vencer todas as batalhas. Além disso, gostaria de destacar a importância do diálogo contínuo com Deus e com nossos irmãos e irmãs na fé. O compartilhamento de experiências, dúvidas e reflexões nos ajuda a crescer espiritualmente e a fortalecer os laços de comunhão e amor entre nós. Portanto, não hesite em participar ativamente das discussões e interações em nosso canal, contribuindo com suas ideias e aprendendo com os outros. Se você está gostando do conteúdo deste vídeo, aproveite para verificar os outros temas que já abordamos em nosso canal. Temos uma variedade de vídeos sobre diferentes aspectos da vida cristã, todos elaborados com base nos ensinamentos da Palavra de Deus. Espero que você encontre inspiração e edificação em cada um deles. Por fim, desejo a todos uma excelente experiência durante este vídeo e que as mensagens compartilhadas possam tocar profundamente seus corações e transformar suas vidas. Que vocês sejam abençoados e fortalecidos em sua fé a cada palavra que ouvirem. Boa aula e que Deus esteja conosco neste tempo de aprendizado e crescimento espiritual. Em nome de Jesus Cristo, amém. O capítulo 3 do texto discute a abordagem da missão integral em resposta à pobreza e às desigualdades sociais. Inicia-se destacando a importância de renunciar a comodidades e adotar um estilo de vida simples para melhor compreender e atender às necessidades dos desfavorecidos. A Igreja é convocada a refletir sobre sua missão em uma sociedade marcada por contrastes, onde o pobre e o excluído se tornam critérios para uma atuação mais efetiva. A generosidade é ressaltada como um princípio fundamental da vida cristã, baseado na igualdade e na responsabilidade mútua dentro do corpo de Cristo. A partir da maturidade espiritual, o ato de contribuir é percebido como um privilégio, e a proporção dos recursos recebidos de Deus direciona a responsabilidade de cada indivíduo.
Essa generosidade é exemplificada na vida de Cristo e deve ser refletida em todas as atividades da Igreja, reconhecendo a igualdade de todos perante Deus. A missão da Igreja em uma sociedade de contrastes é abordada em três vertentes complementares: a proclamação da redenção em Cristo, o engajamento na consciência nacional em busca da justiça social e a realização de ações concretas que visem ao reino de Deus. O Evangelho é apresentado como a esperança para uma população carente, fornecendo direção e dignidade à vida das pessoas. O texto destaca o papel do cristianismo do Terceiro Mundo, especialmente na América Latina, como uma força emergente na missiologia cristã do século XXI. São propostos passos para aprimorar e capacitar líderes, incluindo a reflexão teológica, a análise hermenêutica da Bíblia à luz das necessidades da Igreja e da sociedade, e o desenvolvimento de programas de capacitação prática. O envio e o apoio aos líderes capacitados são essenciais para a realização da missão da Igreja, especialmente em contextos desafiadores como o latino-americano, onde o sofrimento e a resiliência da população podem ser transformados em instrumentos de propagação do Evangelho. Em síntese, o capítulo aborda a necessidade de uma abordagem integral da missão da Igreja, que envolve não apenas a proclamação do Evangelho, mas também o engajamento ativo na promoção da justiça social e na transformação das realidades sociais e econômicas. A generosidade, a reflexão teológica, a capacitação de líderes e o apoio às comunidades são aspectos-chave para uma atuação eficaz da Igreja diante das complexidades e desafios da pobreza e da desigualdade. Apresento os 5 pontos-chave do capítulo 3 sobre missão integral. Primeiro, destaca-se a necessidade de uma abordagem holística da Igreja diante da pobreza e das desigualdades sociais. Nesse contexto, é crucial que a Igreja reconheça sua responsabilidade de agir não apenas espiritualmente, mas também socialmente, em resposta às necessidades do próximo. Segundo, o capítulo discute o princípio da mutualidade, que enfatiza a importância do dar e receber dentro da comunidade cristã. Isso implica em reconhecer que todos têm algo a contribuir e a receber, promovendo uma cultura de generosidade e responsabilidade compartilhada. Terceiro, a missão da Igreja em uma sociedade marcada por contrastes é explorada em 3 vertentes complementares: proclamar a redenção em Cristo, engajar-se na justiça social e realizar ações concretas. Essas abordagens buscam não apenas transformar vidas individualmente, mas também influenciar positivamente as estruturas sociais injustas. Quarto, o texto ressalta a importância da reflexão teológica como base para a ação da Igreja. É fundamental que os líderes e membros da comunidade cristã compreendam a fundo os princípios bíblicos que orientam sua missão integral, a fim de agir de forma coerente e eficaz. Por fim, o capítulo enfatiza a necessidade de capacitar líderes e apoiar comunidades, especialmente em contextos desafiadores como o latino-americano. Isso envolve investir na formação teológica e prática dos líderes, bem como fortalecer os vínculos comunitários e promover o empoderamento dos membros mais vulneráveis. Em suma, o capítulo 3 sobre missão integral destaca a importância da abordagem holística da Igreja diante das questões sociais, enfatizando a generosidade, a responsabilidade mútua, a proclamação do Evangelho, a justiça social, a reflexão teológica e o apoio comunitário como pilares fundamentais dessa missão. Senhor Jesus Cristo, em Tua presença humildemente nos colocamos para elevar uma oração que reflita os princípios da missão integral, conforme abordados no capítulo 3. Reconhecemos, primeiro, a necessidade de uma abordagem holística da nossa fé, que não se restringe apenas ao âmbito espiritual, mas que se estenda também às necessidades sociais e materiais dos nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que nos capacites a viver segundo o princípio da mutualidade, compreendendo que somos chamados a dar e receber em comunidade, promovendo a generosidade e a responsabilidade compartilhada. Que a Tua graça nos conduza, segundo, a proclamar a Tua redenção em Cristo, não apenas por palavras, mas também por meio de ações concretas de amor e justiça. Que sejamos agentes de transformação na sociedade, combatendo as injustiças e promovendo a inclusão e o bem-estar de todos. Capacita-nos, Senhor, a refletir de forma teológica sobre as Tuas verdades, para que nossa ação seja embasada na Tua palavra e no Teu amor. Conceda-nos, terceiro, sabedoria e discernimento para capacitarmos líderes e fortalecermos comunidades, especialmente aquelas em contextos desafiadores.
Que possamos investir na formação e no empoderamento daqueles que estão à frente do teu rebanho, para que possam guiar com integridade e amor. Senhor, que esta oração seja um eco da tua vontade para a missão integral da tua igreja, para que, em teu nome, possamos ser instrumentos de paz, esperança e transformação neste mundo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quero expressar minha profunda gratidão a todos vocês que acompanharam este vídeo até o final. Sei que dedicar tempo e energia para se aprofundar na palavra de Deus não é tarefa fácil, mas sua dedicação e empenho são verdadeiramente inspiradores. Que Deus recompense cada um de vocês abundantemente por seu compromisso em buscar conhecimento e crescimento espiritual. Quero aproveitar este momento para reiterar nosso compromisso em servir as necessidades daqueles que atendemos. Nosso ministério tem como objetivo principal promover o fortalecimento da fé e o crescimento espiritual de cada pessoa que nos acompanha, e estamos sempre buscando maneiras de melhor atender às suas necessidades e expectativas. Portanto, convido vocês mais uma vez a se inscreverem em nosso canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada de fé e aprendizado. Ao se inscrever, você terá acesso a todo o conteúdo exclusivo que estamos preparando com tanto carinho para abençoar sua vida e sua caminhada cristã. Não deixe de verificar também o conteúdo do nosso canal, que está descrito no último slide deste vídeo. Temos uma variedade de vídeos sobre diferentes temas de teologia e vida cristã, todos elaborados com base nos princípios da Palavra de Deus. Espero que você encontre inspiração e edificação em cada um deles. E aguardo ansiosamente pelo próximo encontro com o curso de teologia. Estou certo de que será mais uma oportunidade valiosa para crescermos juntos em nosso conhecimento e compreensão da Palavra de Deus. Portanto, continue dialogando sobre o tema, compartilhando suas dúvidas, reflexões e experiências com outros irmãos e irmãs na fé. Mais uma vez, expresso minha profunda gratidão pela sua participação e pelo apoio constante ao nosso ministério. Que Deus continue abençoando ricamente suas vidas e fortalecendo sua fé a cada dia. Aguardo com expectativa nosso próximo encontro, onde juntos continuaremos a explorar novos temas de teologia e a crescer em nosso relacionamento com o Senhor. Que Deus os abençoe abundantemente e até breve.